Fala aí, Rapizap, vamos para mais uma resolução de questão, dessa vez uma questão de física que caiu no Enem no ano de 2020 e que nos diz que um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como demonstrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Beleza, nessa figurinha aqui, ele mergulhou e entrou nessa caverna, tipo uma caverna, né? Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob a pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos na situação e a variação da pressão. Então, quanto maior a variação da pressão que ele experienciou aqui, certo? Maior vai ter que ser o tempo que ele vai ter que ficar nessa máquina, né? Ó, pelo que está dizendo. Ó. Descompressão, passar esse processo de ter que mas acho que é numa máquina que você faz, né? Eu não tenho certeza. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo e que a densidade da água seja igual a isso aqui. Em minutos, qual o tempo de descompressão que o mergulhador deverá ser submetido? Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que saber é quanto de pressão, qual foi a pressão máxima que ele alcançou aqui embaixo, e que é isso. Qual que é a pressão que ele ficou aqui embaixo, certo? Então, olha só. Se a gente for lembrar lá do teorema de Stevin, lembra lá do teorema de Stevin que a pressão é igual... inclusive, eu vou fazer até uma demonstração desse teorema, porque é muito interessante. Porque demonstrando, você acaba assimilando melhor esse conteúdo, né? Então, olha só. A pressão não é a mesma coisa que a força pela área. O que o Steven fez aqui? E se eu mudasse essa força aqui pelo peso, né? Pelo próprio peso do nosso corpo? Então a gente vem aqui, ó, peso vai ser igual a massa vezes a gravidade sobre a área, tudo bem? Só que daí ele falou assim, tá, mas ainda isso aqui ainda não tá muito legal. E se eu pegasse aquele conceito lá que eu tenho de densidade, certo? Porque de densidade a gente está trabalhando com o material ou algum líquido, geralmente líquido, porque a gente está relacionando massa com volume, tudo bem? Se eu pegasse essa massa aqui e fizesse essa substituição aqui, a massa é a mesma coisa que a densidade pelo volume. E se eu fizesse isso? Beleza. Então ele vem aqui e substituiu. Pressão vai ser igual a densidade pelo volume pela gravidade. Isso tudo dividido pela área. Vamos ver se você não vai concordar aqui comigo que o volume, se você for lembrar lá da matemática, o volume não é a mesma coisa que a área da base vezes a altura, não é? Quando você vai calcular, por exemplo, um prisma, né? Lembra lá que você calcula primeiro a área da base aqui, a área aqui, né? E depois soma com a altura, aí você tem o centímetro cúbico, né? Ou o metro cúbico, enfim. A gente pode vir aqui e reescrever isso. Pressão vai ser a mesma coisa que densidade pela área da base. A área eu vou escrever só como A. Área vezes a altura vezes a gravidade, certo? Dividido pela área. E olha só que coisa, cara. Eu consigo cortar esse A com esse A. E eu descobri aqui que a pressão dentro do líquido vai ser a densidade pela altura pela gravidade. Olha só. Bem interessante. Tá, mas como que eu vou usar isso aqui para resolver essa questão? Bom, vamos ver se você não vai concordar comigo. A gente vive no planeta Terra, obviamente, né? Eu não sei se você está assistindo Eu de Marte, mas a gente vive no planeta Terra e tem uma força, uma pressão atmosférica que age sobre a nossa cabeça, que é, a nível do mar, 1 vezes 10 a quinta Pascal, tudo bem? Então, o que vai rolar aqui? Vai ter essa pressão aqui que ele já tinha aqui na atmosfera, mais a pressão do que ele tinha aqui dentro do líquido, certo? Então, o que vai rolar aqui? Então, olha só o que vai ser. Deixa eu fazer até o cálculo aqui em cima. Vai ser a pressão da atmosfera, certo? Mais a pressão dentro do líquido, tudo bem? Então, olha só, a pressão da atmosférica é 1 vezes 10 a quinto. Eu vou escrever só como 10 a quinto. Mais a pressão dentro do líquido. A pressão dentro do líquido a gente já calculou aqui de qualquer forma. A densidade da água ele nos deu, que é 1000 kg por metros cúbicos. Então, olha só, isso aqui eu vou escrever como 10 a terça. Eu não vou escrever as unidades de medida, tá? Não vou ser tão rigoroso. Isso aqui vezes a gravidade, né? Que é 10. Vezes a altura que ele teve aqui, né? A altura que ele atingiu foi de 50 metros, tudo bem? 50 metros aqui. Então, olha só o que vai rolar aqui.
ele vai ter, a gente fazendo essa conta vai ser 10 a quinta, mais 10 elevado a 3 vezes 10 dá 10 elevado a quarta, tudo bem? E olha só, se eu estou somando 10 elevado a quinta com alguma coisa, eu quero que todo mundo fique 10 elevado a quinta, você não concorda comigo? Então eu vou pegar esse 50 e vou transformar em 5 vezes 10, tudo bem? Para conseguir fechar os 10 elevado a quinta, olha só como vai ficar. Vezes 10 a terça, vezes 10, vezes 5 vezes 10, tudo bem? Então, ó, 1 mais 2 e 5, tudo bem? Então vai ficar 10 elevado a quinta mais 10 elevado a quinta vezes 5, tudo bem? Então aqui a gente vai ter que 6 vezes 10 elevado a quinta a pressão que ele estava submetido aqui embaixo, tudo bem? Só que olha só, você não pode ter pressa aqui nessa hora, porque assim, você já pegou o resultado aqui, ó, vou marcar que tá aqui, ó, é gol, né, filho? Aqui, ó, subir aqui, ó, 80 minutos, vou marcar o gabarito, aliás, o gabarito da letra B, né? Calma aí, amigão. Porque lembra que quando ele voltar para a superfície, ele ainda vai estar submetido a uma pressão, tudo bem? Ele ainda vai estar submetido a uma pressão. E inclusive teve uma outra coisa que eu não expliquei aqui, que independente olha só, se ele está na mesma altura, independente da posição dele horizontal, inclusive isso é essencial para você interpretar essa questão, independente da posição dele horizontal, ele ainda vai estar submetido à mesma pressão, tudo bem? Então olha só, a gente vai pegar essa pressão final e subtrair pela pressão atmosférica, tudo bem? Então aqui a gente vai ter simplesmente essa pressão dentro do líquido que vai ter que tirar do amigão, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a quinta, tudo bem? Que nos dá o gabarito, olha só, que é 500, que dá 60 minutos, gabarito da nossa letra C, tudo bem? Então é isso, espero que tenham gostado, questão bem de boa, eu achei. Você precisa ter esse conceito tudo das pressões, tem que tomar cuidado com essa pegadinha aqui, né? Porque você acha que vai ser a pressão final, você acha que vai ser isso daqui, né? Essa pressão total que ele tinha aqui dentro do líquido, mas na verdade é a pressão que ele tem para voltar para a atmosfera e ter uma vida normal, tudo bem? Então é isso, espero que você tenha curtido e até a próxima.